Pronto! Buonasera! Olha nós aqui de novo, de volta para mais uma live, ou uma diretta, como se diz em italiano, através do órgão que eu represento, que é o Comites, Comitato dell'Italiano all'Estero, do Paraná e Santa Catarina, órgão que eu presido desde o final do ano passado, junto com a minha colega. Olha o nível de colegas que eu tenho no Comites, a ex-governadora, a ex-deputada Cida Borghetti, que está aqui, muito boa noite. Então, só para explicar, a gente já apresento a todos vocês, o Comites tem, neste período difícil que nós estamos em casa, confinados, fazendo o possível para tocar a nossa vida da melhor maneira possível, com segurança, né, atendendo as orientações das autoridades. A gente faz esse trabalho de... Mas foi a dele, eu acho, né? Ou a nossa? Não, é dele. É o Molossi que travou mesmo dele, já tinha acontecido antes. Tá, o tempo está muito ruim aqui, o Molossi mora próximo, inclusive, da minha casa, e começou uma chuva, muitos raios, pode ser isso. É possível. Acho que ele voltou, não? A imagem sim, mas o som não. Aqui temos Curitiba, Florianópolis, São Paulo e Seattle. Em vários pontos. Muito bom isso. Antônio, você não quer começar a se apresentar aí para a turma? Já que era uma das ideias, né? A letra A, né? Ordem alfabética, né? Eu nasci, eu estava falando antes, que eu nasci no bairro mais popular do Rio de Janeiro, que é Madureira, família de italianos. E sempre frequentei a comunidade italiana por causa dos meus pais. Está dando uma interferência. Tem alguma... sou eu mesmo falando, essa interferência é minha? Não. Bem, parou agora. Eu sempre frequentei toda a comunidade italiana por causa dos meus pais. Então, eles me levavam desde criança. E, pessoalmente, eu achava sempre aquelas reuniões muito chatas. Eu não me divertia nem um pouco, porque o que acontecia é que todas as reuniões de italianos eram sempre voltadas para uma geração anterior até a minha, né, aos meus avós, né, e os meus pais. Então, quando eu completei 18 anos, eu decidi trazer uma Itália onde os filhos de italianos também pudessem se identificar. Então, desde os meus 18 anos até hoje, que tenho 55, foi sempre essa vontade de apresentar a cultura italiana para conquistar os jovens, os filhos, os netos daqueles italianos, né? E foi aquilo que eu fiz a minha vida toda. O primeiro trabalho que eu fiz foi numa rádio, chamado Rádio FM, né? A primeira rádio FM do Brasil, e a proprietária fez um teste comigo durante uma semana. A primeira música que eu coloquei foi um punk rock italiano, da Donatella Rettore, chamado Kamikaze Rock and Roll Suicide. Claro que toda a comunidade italiana telefonou reclamando, eles não estavam preparados para esse... E era um grande sucesso na Itália, mas todo mundo esperava, obviamente, os clássicos românticos e as baladas dos anos 60. No entanto, a diretora da rádio, ela gostou e decidiu investir. Eu agora não estou vendo mais ninguém. Será que caiu a conexão? Opa, voltou. Eu fiquei... Alô? Não estou ouvindo ninguém agora. Também. Por conta do temporal, aí nós estamos com problemas técnicos aí, gente. Eu fiquei fora do ar por um tempo, mas vamos lá. O Cava já se apresentou, então, Luciana Pianaro, você está me ouvindo, né? Está me ouvindo aí?
Então, por favor, apresenta-te. Buonasera a tutti, mi chiamo Luciana Pianaro, sou curitibana, mas morei muitos anos da minha vida em São Paulo. Nasci de uma família que foi uma mistura, na verdade, de italianos com nordestinos, italianos por parte de pai, nordestino por parte de mãe, uma boa combinação. E a do meu pai, obviamente, que eu herdo todo o lado italiano, que é muito forte, é muito, como diz meu marido, né? E hoje estou em Curitiba, na verdade, morei 20 anos em São Paulo e vivo numa ponte aérea, quer dizer, agora não, né? Agora eu estou só em Curitiba, mas eu vivo numa ponte aérea de trabalho de Curitiba a São Paulo, onde lá eu sou empresária, dirijo a Vida Simples, que é uma revista, e enfim, desenvolvo todo o meu trabalho por lá. O meu contato maior com a comunidade italiana, na verdade, é o contato que eu tenho com a minha própria família. Eu me lembro, assim, como o Antônio agora há pouco comentou, quando eu era criança, né? Eu me lembro de meus avós falando italiano entre eles, eu ficava com tanta raiva porque eu não entendia nada e sabia que no fundo estavam falando mal dos filhos, dos netos, isso aqui. Dos vizinhos. Enfim, dos vizinhos, né? E sinto um pouco porque, na verdade, não aprendi italiano com elas, né? Minhas avós, principalmente minha avó, minhas tias que falavam italiano, adoraria ter aprendido melhor. Hoje uma boa ricetta de macarrão você aprendeu, não? Mas com certeza, com certeza. E hoje, depois dessa live, vai ter um cacio e pepe aqui em casa. Muito bem, muito obrigado, Luciana. Então, Luciana, nossa amiga também, já foi nossa cliente por muitos anos aqui quando era em Curitiba, depois a revista, né? Na verdade, a revista não, vocês foram para São Paulo e lá ganharam o mundo. Parabéns e obrigado por estar aqui. Cava, você nem precisa falar porque você é de casa já, né? Você já está acostumado com a gente. Cida, diga lá, fale-me a respeito. Quem não te conhece? Será que tem alguém que não te conhece? Buonasera a tutti. É uma grande oportunidade hoje desse contato mais próximo e falar da nossa italianidade. Eu venho de duas famílias extremamente numerosas, os Borghetti, que na realidade meu pai era da parte trentina, então eram austríacos, entraram no Brasil como austríacos, e a família da minha mãe, Granzotto e Stieven, eram do Vêneto. Então, duas famílias bastante numerosas. A mãe do meu pai era nascida na cidade de Veneza, de sobrenome Fim. E eu nasci em Caçador, Santa Catarina, porque naquela época, né, eles chegavam de navio em Santos e as famílias eram direcionadas, a grande maioria, né, para o Rio Grande do Sul, a família da minha mãe para a região de Erechim e do meu pai para a cidade de Garibaldi, que não era ainda Garibaldi, né, naquela época. O meu nono, Paolo, tinha lá uma selaria e trouxe consigo uma máquina registradora e ensinou os colonos da região a noção da poupança, de poupar, levava os colonos para abrir também a conta bancária em Porto Alegre. Então, ele pôde contribuir muito, né, com o desenvolvimento daquela região da Serra Gaúcha. Aí, minha família, de Caçador, passaram por Porto União por um período. Eu nasci num acidente, para quem não sabe, entre Caçador e Porto União. A minha mãe estava de quase 7 meses, e ali o ônibus que ela estava tombou. Ela fez uma promessa para Nossa Senhora Aparecida, que se eu fosse menina me chamaria Maria Aparecida, e colocaria uma capela no local. A capela lá existe. Há pouco tempo nós fomos para o restauro e a inauguração de uma nova capelinha. Então, essas famílias italianas numerosas, sempre reunidas, né, em volta ou do fogão a lenha, sempre de uma mesa, de uma boa comida italiana, de uma pasta, um tortei, né, de zucca, a polenta, uma polenta, o formaggio. Então, eu cresci aprendendo, né, tanto a cultura italiana, a gastronomia, a tradição, né,
da família, reunindo sempre em volta da mesa, tudo era festa, qualquer motivo de comemoração, era tortei, era polenta, a bigoli, para quem lembra também, aquele macarrão mais grosso, muito gostoso, sempre um bom vinho, né, um biqueire de vinho, vinho tinto. Então, eu acho que todos nós aqui temos essa cultura, né, das nossas famílias, e sempre preservando a família e também a religião, né? Minha família é extremamente católica. Um dos primos de minha mãe, Cláudio Granzotto, foi beatificado pelo Papa João Paulo, ainda no início dos anos 90, era de Santa Lucia de Piave, ele era um frei franciscano, um professor de artes da Universidade também de Veneza e de Florença. Ele ensinou essa arte, era um franciscano e morreu aos 40 anos, e o seu primeiro milagre foi a cura de uma criança que tinha, portanto, um tumor nos olhos, e ele faleceu com um tumor nos olhos, na cabeça. Então, foi assim, era uma história muito forte, e toda a nossa família, os Granzotto aqui do Brasil, minha mãe, meu pai, um dos meus irmãos, foram até o Vaticano e participaram da beatificação. Então, a gente tem uma história também muito forte nessa parte da religião, que muitas vezes não temos a oportunidade de contar. Mas eu venho desse berço, né, meus pais aqui em Curitiba. Assim que chegamos, eu tinha aproximadamente 3 anos, meu pai e minha mãe proprietários do restaurante bastante tradicional e antigo aqui, Cantina Casa Grande, que já não existe mais há aproximadamente 30 anos, mas ali se comia uma boa polenta, o risoto, a carne, né, bastante saborosa, caça, como assim eles falavam. Sim. E a nossa tradição é essa tradição de estar sempre pronto para receber. Aonde que ficava o restaurante, Cida? Nas Mercês, aqui pertinho da nossa casa, nas Mercês. Que era o caminho para Santa Felicidade. Foi o primeiro restaurante, na realidade, na entrada de Santa Felicidade, que é 2 quadras antes do início de Santa Felicidade. Hoje ali é a nossa saúde, do Hospital Nossa Senhora das Graças, na frente do então Banco do Brasil, né, que é um casarão antigo também, do outro lado da rua era o nosso restaurante e a minha casa, a nossa casa. Eu venho de uma família de 13 filhos, eu sou a número 10. Então, bastante numerosa. Minha mãe, ainda viva, mora, né, também aqui nas Mercês, perto, todos nós moramos perto, ela prestes a completar 94 anos. Puxa vida, hein? 13 filhos. 13 filhos. Eu não vou contar meu segredo, eu sou o número 11, olha só. Eu sou o número 10, hein? É um time de futebol com reserva lá em casa. Né? Aliás, meu pai, o seu Ivo Borghetti, ele sempre nos ensinou, né, a respeitar o próximo, mas tinha que gostar de esporte, né, que é o tal do futebol. Ele era internacionalista roxo, né, no Rio Grande, esporte, da boa política, obviamente, sempre discutia a política, é uma tradição, o italiano gosta de falar sobre isso também, das decisões e de ajudar, né, e a boa comida, obviamente. Tá. Iotti, você consegue agora? Desculpe, Cida, eu fiquei um pouco fora do ar aí, tá difícil. Iotti, apresenta então, fala aí. Tu? Consegue? Não tá ouvindo? Pessoal, para quem está nos acompanhando, o Iotti está nos Estados Unidos, em Seattle, e estamos com alguma dificuldade de conexão. Vamos ver, Iotti, manda brasa. Consegue? Está com delay também? Vamos ver. Consegue, Iotti? Vai. Que bom. Muito bem. Eu não estou ouvindo nada, desculpem. Fala aí. Está cortando, devo estar com... Ouvindo? Sim, pode. O Brasil está ganhando os Estados Unidos na questão de tecnologia aí, pessoal. Fala, Iotti, te apresenta aí, vamos ver.
um sinal. Tá difícil. Quando você escutar, quando você conseguir, Iote, você entra. Os demais estão me ouvindo bem, né? Então, pessoal, assim que o Iote conseguir participar, infelizmente é assim, a tecnologia tem dessas surpresas aí. Vamos falar um pouquinho, começando pelo Cava. Andréa Lanzi está mandando um abraço lá do teu Rio de Janeiro. Andréa Lanzi fez comigo outro dia uma live aí a respeito do Intercomites, onde nós reunimos os vários conselheiros, presidentes de comites, para falar de cidadania. Não. E vai, Iote, agora vai! Aproveita que você está aí, fala. A trouble. Consegue, Iote? Fala aí. Então, não está fechando. Vai. Eu vou trocar de aparelho e volto em minutos. Sim, senhora. Então, Cava, fala aí do Rio de Janeiro, do nosso amigo Lanzi, também presidente do Intercomites. Como é que é a vida do início lá, que você falou antes, do Rio de Janeiro? Como é que se viveu a tua italianidade até chegar agora que você passou por Curitiba e Florianópolis, e fala um pouco do Fellini para nós aí, da tua experiência, que eu tive também o prazer de participar. Praticamente minha vida toda foi dedicada à cultura, e 90% das produções que eu realizei como curador, como escritor, como produtor, foram relacionados com a Itália. 90%. A exposição, a produção mais importante foi dedicada ao Federico Fellini, durante quase 30 anos. Eu fiz muitas exposições em vários estados, sempre fazendo uma retrospectiva dos filmes do Fellini. E, em seguida, eu fiz uma exposição de fotografias. As fotografias eram do seu fotógrafo pessoal, chamado Tazio Secchiaroli, considerado o primeiro paparazzo da história, os desenhos do Fellini, e eu tive a oportunidade de fazer as exposições nos 10 anos do falecimento do Fellini, nos 20 anos, depois na comemoração dos 20 anos, e esse ano chegou o momento do centenário. E nesse ano do centenário eu não queria me repetir. Então, eu tenho uma característica que eu não recomendo para os outros produtores. Eu acabo virando um colecionador dos artistas, né? E eu acabo produzindo. Eu fico apaixonado pela obra e acabei me tornando um colecionador de livros sobre o Fellini. Tenho mais de 150 livros, de desenhos, de fotografias, de todos os filmes, mais de 20 documentários, e eu não queria, no ano do centenário do Fellini, me repetir. Então, eu, junto com o diretor do Museu Guido Viário, em Curitiba, o senhor Costantino Viário, peguei todo esse material que eu tinha e doei para o museu, e o Costantino Viário, como apoiador dessa ideia, como também patrocinador, ele abrigou esse acervo numa galeria no segundo piso do Museu Guido Viário, e é uma galeria permanente, além da visitação desse material, são aproximadamente uns 500 itens, também é um centro de estudos sobre o Fellini. As pessoas podem ter acesso a todos os livros, a todos os vídeos, todos os DVDs, todos os documentários e todos com legendas em português. Agora é um espaço permanente na cidade de Curitiba, se chama Galeria Fellini 100 anos. Assim que tudo voltar ao normal, assim que reabrir, também existem atividades relacionadas com esse centenário. Nós estávamos promovendo debates, estávamos promovendo projeção de filmes, visitas guiadas, e a primeira atividade após a passagem desse momento dramático, vai ser também o lançamento de um monólogo, de uma peça de teatro, em homenagem ao Fellini, a primeira, inclusive, escrita, acredito eu, porque eu já pesquisei, a primeira feita no mundo, se chama A Última Entrevista. A minha origem é com a dramaturgia e com o teatro no Rio de Janeiro, e eu escrevi essa peça. Eu espero começar uma primeira leitura lá no Museu Guido Viário,
e para em seguida essa peça ser encenada. Ela já está na mão de um grande produtor do Rio de Janeiro e de um grande ator de São Paulo. Por enquanto ainda vou deixar em suspense. Mas praticamente a minha vida esse ano foi toda dedicada ao centenário do Felipe. Eu só complemento que falamos esses dias de colocar, vamos ver se a gente consegue colocar teu monólogo na programação da Semana Italiana, que normalmente acontece no mês de outubro. Esperamos que até lá a gente possa ter vida normal e que a gente possa... faremos muito gosto de ver o seu monólogo, né? Você citou também que o Mauro Zanata estaria também envolvido nesse projeto, ou você só citou por interesse? Nós ainda não conversamos, na verdade eu pensei numa leitura em Curitiba, é o meu ator preferido em Curitiba. Perfeito. Né? Nosso amigo também, por acaso, nosso amigo também, Mauro Zanata. Um abraço para ele, né? Com certeza ele faria super bem. Assim como tem o Marino Júnior, que é uma fera também aí do teatro, né? Também nosso amigo conhecido. Iotti, agora, estás nos ouvindo? Agora sim, finalmente. Por favor. Eu estava que nem aquelas criaturas que ficam numa cabine de som, assim, você troca a sua casa por um Fiat 147? Sim! Ok. Pois não, está todo seu agora. Você tem 5 minutos, então, para te apresentar e dar o teu recado. Vai lá. 30 segundos. Carlos Henrique Iotti, cartunista, radialista, jornalista e outras atividades afins, humorista às vezes, e é isso, sou desenhista desde que me conhece por gente, então não faz muito, não, estou brincando, e eu tenho um personagem, aí está o meu link com a cultura italiana, um personagem que eu faço ele há 37 anos. Jesus Christ. O nome dele é Radice, que é um colono italiano do Nordeste gaúcho. De Caxias. De Caxias. Tem a mulher dele, a Genoveva. O Nono, que é um veterano da guerra, um piloto da Segunda Guerra Mundial. E o Guilhermino. E o Guilhermino, que é o link entre a contemporaneidade. Então é isso aí. Somos 4 personagens que eu faço ininterruptamente desde 1983 e publiquei nos maiores jornais do Rio Grande do Sul, e agora ele está tendo a sua vida na internet. E também eu publico ele no Diário do Sudoeste, no Paraná. Aí, ó, tá vendo? Pato Branco. Há mais de 20 anos eu publico lá. Também. Então é isso. Ele conseguiu eu tenho certeza de quem nos acompanha aqui, tem bastante gente do Rio Grande do Sul que está nos assistindo. Provavelmente o nosso amigo comum, Hélio Zanetti, né? Nosso grande amigo Hélio. Por favor, Leila, um abraço para todos aí de Porto Alegre. Santa Catarina também, olha lá, ó, somos fãs do Radice. Tem muita gente que você sabe que a cultura italiana aqui no Sul, ela é bem espalhada por toda, tem colônias em todas as regiões, sai lá da Bento Gonçalves, Caxias, que são os mais conhecidos, né? Ó, tem alguém aí do fã-clube da Califórnia aqui, do Iotti, olha aí, ó. Tá. Viu só? A presidente do meu fã-clube e do teu fã-clube, claro. Né? Exatamente. Tianara, depois você chama o Eugênio aí também para dar um oi. Né? Então, Iotti, muito obrigado. Finalmente conseguimos manter contato. Explica onde é que você está agora, por favor, o povo está curioso. Nesse momento eu estou em Seattle, nos Estados Unidos, deve ser por isso a conexão, tá? Mas eu estou nos Estados Unidos e temporariamente em Seattle, estou preso aqui, vamos dizer assim. Mas continuo trabalhando, continuo fazendo meus desenhos, incomodando as outras pessoas aí no Brasil e tal. E é isso. A vida segue, né? Com ou sem nuvem de gafanhotos, mas a vida segue.
Hoje eu vi uma que era digna de você fazer uma charge, né? Que a nuvem chegou, ela ia entrar no Brasil, não, vamos para o Uruguai. Vamos para o Uruguai, que aqui tá complicado. Aqui já tem problema demais, vamos para o Uruguai. Aqui eu vou dar só uma informação, um adendo, assim. Aqui no estado de Washington, que é quase fronteira com o Canadá, apareceu uma vespa gigante. Eles chamam Giant Hornet. É um bicho mais feio do mundo, ela é do tamanho de um beija-flor. E ela também veio da China. E ela é uma espécie invasiva aqui. E eles estão apavorados que se esse bicho se espalhar aqui, ela acaba com as colmeias de abelha. O passatempo dela é cortar a cabeça da abelha e levar o abdômen para o... É um bicho do inferno. Então, eu acho que o diabo tomou conta do mundo e está fazendo o roteiro, cara. Não, pelo amor de Deus. Então, gente, justamente aí que eu quero chegar, o ponto do nosso programa. Com todos esses problemas, com toda essa, que eu já disse aqui mais de uma vez, a angústia que a gente vive, esse momento difícil, eu não vou nem me estender aqui de problemas, o nosso escritório é cheio, então vamos esquecer os problemas, vamos procurar agora dar algumas dicas, ou sei lá, discutir a respeito de como a gente pode, no isolamento, em casa. Agora mesmo eu vi, por exemplo, o marido da Luciana chegando aí, dando um abraço para a gente e tal. Cida, eu soube, por exemplo, posso falar aqui que vocês foram contaminados? Você foi contaminado com o vírus? E como é que foi isso? Conta para nós. Toda a família pegou? Toda a família. O Ricardo, com essa loucura, né? Brasília, São Paulo, Rio, Maringá, acabou se contaminando e esteve daí no período no 21 de abril, né, aqui em Curitiba, naquele feriado. Eu acabei sendo contaminada, a nossa netinha de 1 ano, a nossa filha e o marido. Então, Maria Vitória, Diego, Maria Antônia, eu e o Ricardo, os 5. O Ricardo teve alguns sintomas, assim, tosse e tudo mais, acabou ficando internado por 2 dias, tomou cloroquina, azitromicina e o anticoagulante. Eu, Maria Vitória, Diego e Maria Antônia não fomos assintomáticos, né, mas no decorrer dos 14 dias da quarentena nós tivemos, eu e Maria Vitória, né, a perda do olfato, paladar, dor muscular, dor no corpo, dor de cabeça, como se fosse eu tive um pouquinho de crise asmática, que é uma tosse mais alérgica, rinite alérgica. Então, esses foram os sintomas, né? Mas eu quero, graças a Deus, estamos todos bem e estamos imunes ao vírus, né? Conseguimos adquirir a imunidade. Porém, durante aquele período dos 14 dias, eu fiquei na casa da minha filha, com o meu genro e a neta, de 1 ano. Todos os dias, durante o dia e a noite, a gente ficava assim, com muita ansiedade, porque pensava, será que amanhã eu vou ter os sintomas, vou sentir falta de ar, será que eu vou ter que ir para o hospital? Então, você vive, né, um momento assim como se fosse um terror, né? Porque você não sabe o que vai acontecer daqui a pouco. Você fica naquela expectativa, né? Então, todos os dias medindo a temperatura, oxímetro, oxigenação e tudo mais. Então, eu recomendo aqui, né, por experiência própria, todo o cuidado. Você vê, minha filha, meu genro e minha neta não saíam do portão há 2 meses, né? E foram contaminados. Eu estava fazendo o roteiro da minha casa, a casa da minha filha, para ajudar com a bebê, porque eles também continuaram trabalhando, não tinha como parar, em sistema home office, e a minha mãe, que mora no meio do caminho, que tem 94 anos, e minha irmã, que estava, infelizmente, veio a falecer, mas de câncer, nesse período todo, né? No dia que eu tive alta do Covid, foi o dia que ela faleceu, mas eu tinha que dar
uma atenção na casa da minha mãe, para minha irmã, que estava no momento terminal, eu que a levei para o hospital e tudo mais, e atender minha filha com a bebê. Então, mas tomando todos os cuidados, saindo com luva, com máscara, com aquele protetor transparente no rosto, lisoforme no carro, na casa, tudo arejado, tirando tudo, limpando tudo, lavando tudo, e mesmo assim fomos contaminados. Então, todo o cuidado é pouco ainda, né? Mas sabemos que esse vírus veio para ficar. A própria Organização Mundial da Saúde já disse isso. E é um momento de reflexão, né, dos cuidados elevados, lavar as mãos sempre que possível, usar o álcool gel, né, na falta da oportunidade de assear as mãos, reeducar, né, na verdade, nós estamos nos reeducando a um novo momento. Né? Se você olhar a peste negra, se você olhar a gripe espanhola, não é diferente do que está acontecendo hoje. Certo. Isso há 100 anos atrás, 200 anos atrás. Né? Eu, assim, quero me somar ao mundo, né, que perdeu familiares, que o Covid venceu, infelizmente, né? Aqueles que estão passando assintomaticamente, que se cuidem, né, e que cuide dos seus, né, e do seu entorno, e tomar as medidas. Obviamente, né, que o impacto econômico é violento. Eu sou administradora de formação e tenho acompanhado alguns relatórios, é inevitável, né? Mas nós estamos reaprendendo a conviver em sociedade, na família, aqueles sentimentos mais simples, a maneira mais simples, e queria ter falado isso no início. Nós fomos buscar as receitas da nona, do nono, né, as receitas caseiras, cozinhar em casa, coisa que não fazíamos há anos, né? Cida, então, eu vou te interromper porque você falou uma palavra mágica, vida simples. Vida simples, eu ia dizer, essa revista eu sou fã também. Que bom. Com a palavra, Luciana Pianaro. O que nós aprendemos? O meu primo lá de Porto Alegre, o Borghetinho, Renato Borghetti. Olha aí, ó. Outra fera também. Estão nos assistindo. Olha só, poxa vida, que honra, hein? Que honra, Renato. É o meu primo ilustre, né, da família. Pega a sanfona e bota um som, que o Iotti está esperando. Não, aliás, vou pegar o piano aqui, ó. Aliás, o Iotti está desenhando alguma coisa aí, não sei o que vai rolar. Depois, isso aí fica acervo da nossa live aqui, do Comities Live, tá bom? Fica para o acervo. Tá bom. Vida simples. Então, eu ia te perguntar, Cida, mas pergunto depois. Você chegou a temer pela tua vida em algum momento? Não? Sim, porque eu sou asmática, né? E tenho uma doença autoimune, e algumas vezes mas eu tenho uma fé muito grande, né? E não é que eu fiquei apavorada, mas algumas pessoas, amigos, família, né, mandavam mensagem, mas nós estamos com medo que você precise ir para o hospital, para o respirador, para isso, para aquilo. Eu falei, não, eu estou ótima, né? Tá tudo bem, eu não tenho febre, tá tudo tranquilo. Mas chegou um momento que minha voz começou a ficar muito rouca, né? Tive tosse e tal. Aí, numa das noites, eu tive um desmaio, assim, né? Talvez por fraqueza, mas deu tudo certo, né? Tá tudo bem, passamos, estou aqui. A pergunta é justamente isso, porque nós queremos aqui trazer um pouco de leveza para esse nosso momento e tal, e por isso, vida simples. O que a vida simples pode nos ensinar aqui, Luciana? Bom, obrigada, Molossi, pela oportunidade. Eu me solidarizo com a Cida por toda essa situação e pela perda da sua irmã, e a gente acha que o vírus nunca está perto da gente, né, que parece uma coisa tão longe, e no fundo ele está, às vezes, mais perto e às vezes na gente, né, então a gente realmente tem que cuidar.
Agora, esse momento que estamos vivendo, que é um momento extremamente delicado e difícil e tudo mais, ele está mostrando para a gente, de verdade, muito da força que a gente não sabia que tinha, está resgatando muitos valores que a gente não percebia que deveria ter, talvez, né? Como o Cida comentou, a gente está resgatando as receitas da família. Eu, aqui, além de empresária, sou mãe de um garoto pequenininho, de 4 anos, e estou adorando a oportunidade de estar todos os dias tendo a oportunidade de almoçar com ele, com meu marido, quer dizer, coisa que a gente não fazia há muitos anos, juntos, assim, todos os dias. Então, não olhando para o lado ruim de tudo isso e dessa crise mundial que todos estamos vivendo, essa recessão que vai ser muito complexa para toda a economia, mas olhando para o outro lado, né, o lado da vida, o lado da humanidade, que oportunidade incrível que estamos tendo de vivenciar tudo isso, de repensar os nossos valores, de repensar as nossas relações, de pensar como que a gente pode contribuir aí com o mundo. A gente tem visto muitas ações de solidariedade com os moradores de rua, com as pessoas mais desamparadas, né? Tantos movimentos e tantas empresas e pessoas saindo para cozinhar, né? Entregar marmitas, entregar cestas básicas e tudo mais. Então, é o momento de todos nós pararmos e repensarmos a nossa humanidade, a oportunidade de estarmos aqui e fazer alguma coisa que, de verdade, impacte o mundo. E quando a gente fala impacta o mundo, não é o mundo como um todo, como esse vírus, e na verdade, o seu micromundo, né? Ali o mundo onde você habita, além do muro da tua própria casa, além da porta do teu próprio apartamento. Quer dizer, o que eu posso fazer, mesmo que de pequenininho, que altere os outros. Então, acho que em Vida Simples, né, no negócio que eu tenho, a gente existe já há 18 anos, que nasceu como uma revista, há 2 anos que eu tomo conta desse projeto, e, na verdade, a gente é mais do que uma revista, é uma grande plataforma de conteúdo, onde as pessoas têm conteúdos ali que se inspiram todos os dias, que podem nos acompanhar, conteúdos, projetos educacionais e outras áreas que tragam um bálsamo para esse momento, porque a gente percebeu também, né, que esse isolamento, essa sensação que a gente tem de que vai ficar preso para sempre, ela gera um estresse muito grande em todo mundo, fica todo mundo com os nervos à flor da pele. Então, a gente sabe de casos de gente que está brigando mais, de marido e mulher que estão brigando mais, para a mulher, né, para a mulher, mãe que tem filho, que tem que cuidar da lição do filho, e tem que dar banho, e tem que ter todas as várias ações aí, papéis que a gente desempenha todos os dias, não é fácil. Então, é necessário parar, é necessário respirar, é necessário colocar as emoções no lugar, usar de forma racional o seu tempo, cuidar das pessoas que estão ao nosso redor. Esse é o primeiro ponto, né? Aliás, o primeiro ponto é cuidar da gente. Essa é a grande verdade. Se a gente não cuida da gente, a gente não pode cuidar dos outros. Então, nesse momento que a gente está aqui parado, se a gente puder cuidar do nosso corpo, tem tantas oportunidades que vimos aí de exercícios, de academia, de lives e tudo mais, para a gente cuidar do nosso corpo, estimular as pessoas ao nosso lado a se cuidar. Voltamos? Sim, Molossi, acho que você ficou paradinho. Eu fiquei, sabe? Desculpem. Tá bom. Pois não. Mas, enfim, então. a gente cuidar da gente para a gente poder estar bem, para daí cuidar dos outros e cuidar do mundo. Eu acho que é uma oportunidade para a gente também repensar esses cuidados com a gente mesmo em primeiro lugar. Então, cuidar da gente, cuidar dos nossos valores, repensar a nossa carreira, o nosso trabalho, o que a gente pode fazer de bom ou não para o mundo. Eu acho que esse é o grande aprendizado que a gente vai tirar de tudo isso que a gente está vivendo, e assim espero que continue, né, que a gente continue sendo solidário com os outros, que a gente continue a cuidar mais da nossa família, que a gente cuide mais da nossa alimentação. Eu percebo que essa é a vida, uma vida mais simples, na verdade é uma vida mais descomplicada, porque a gente tende a complicar muito a nossa vida. Então é o momento que a gente está para repensar tudo. Aproveito até, Luciana, você falou várias vezes de readequação, de retomada de valores, de princípios, e eu colocaria
Acho que o do Molossi parou de novo. Acho que sim. Muito bem, Luciana, falou muito bem. Obrigada, Cida. Bem colocado, muito bem colocado. Obrigada. Bom, já Aqui que a gente tem uma... tá Pode mudo, falar, Iotti. eu queria fazer uma pergunta para o Cava. Opa! Eu, quando criei o Raditio, o Amarcord, o filme... Molossi, agora que fica quieto. Bom, Tá. Quando eu criei o Raditio, eu vi aquele filme Amarcord, do Fellini, assim, aquilo... Uau! E depois eu fiquei fã do Fellini. Eu tenho até um personagem que eu criei, é um garoto e um gato, é o Frederico e o Fellini. Eu não faço mais porque é totalmente politicamente incorreto para esse momento atual, ainda bem que eu não faço mais, porque senão eu estaria preso. Mas dos filmes do Fellini, qual que tu te encanta mais, assim? Olha, eu tenho uma ligação afetiva com As Noites de Cabiria. O Fellini ainda não tinha ousado em fazer um roteiro muito complexo, né? Ainda era um filme linear, ainda tinha características do neorrealismo, mas Noites de Cabiria, para mim, é o meu preferido. Mas, na minha opinião, entre todos os filmes do Fellini, o 8,5 ainda é o melhor filme do Fellini, na minha opinião. As Noites de Cabiria é o meu preferido. Inclusive, tem uma versão americana, um musical da Broadway, que também se tornou filme, né, que é Cherry, com a Shirley MacLaine. E eu gosto também do filme. O filme americano, Sweet Charity, que é uma adaptação do filme Noites de Cabiria, tem um final muito mais cruel do que o filme do Fellini, na minha opinião. Mas é muito bom também. Mas o meu preferido é Noites de Cabiria, com a protagonista Julieta Mazzini. Julieta e seu Fiat 500. Eu estou tentando lembrar como é que era o nome dela, que é um nome bem sugestivo, assim, do filme. Lastrada? Da Julieta, o personagem dela, como é que eles chamavam ela lá? Eu estou confundindo. Quando ela apareceu no filme Lastrada, do Fellini, Gelsomina, né, a rainha Elizabeth telefonou para ela, né, querendo apresentar o filme dentro do Palácio de Buckingham. E uma multidão se reuniu fora do palácio para celebrar, chamavam ela de Jasmine. Jasmine seria Jasmine. Então isso lançou, e o Charlie Chaplin falou que era a versão feminina dele, que era a atriz que ele mais gostava. E realmente a Julieta Mazzini tem um papel fundamental dentro da trajetória cinematográfica do Fellini. Os filmes que ela realizou são importantes também. Muito bem. Tivemos algum problema de continuidade aí? Não, né? Acho que está tudo certo. Eu tive um problema doméstico aqui, eu estou administrando. Tá bem, assim, gente. Mesmo. Até peço desculpa para quem está nos assistindo, porque pelo menos aqui em Curitiba deu uma chuva forte, deu vendaval aqui, não sei se não perdemos alguma coisa de conexão aí, não sei, mas enfim, parece que está tudo indo normal. O mais difícil, o mais distante já está aí, já está firme, está falando, então tá tudo certo. Mais uma vez agradeço quem nos acompanha aí, a ideia aqui é a gente trocar informações a respeito daquilo que quem está em casa, né, e tem essa paciência de nos acompanhar, aprender alguma coisa com um pouco que a gente também possa trocar aqui de informação. O Comites, como eu disse antes, é um órgão que representa a comunidade italiana do Paraná e Santa Catarina, e nós abrimos até eu vejo que o Walter aí está assistindo, essa ideia nasceu por uma exigência do próprio ex-presidente Walter, que nós precisávamos fazer uma prestação de contas e não podíamos nos reunir, e nós dissemos, vamos fazer via telemática, em italiano se diz telematicamente. E fizemos e deu certo, teve uma emoção, teve participação até do jornalista Desidério Peron, participou dessa live, teve emoção, né, Cida? Você lembra muito bem, você estava lá, teve gente que chorou nessa apresentação. Aliás, é verdade. A tua netinha nesse dia, né? Me lembro. Então, é muito bom isso. Espero que a gente
espero que a gente continue, mesmo depois, claro, a vida tem que voltar ao normal, a gente tem que superar tudo isso, mas essa experiência veio para nos trazer uma nova oportunidade de contatos, de troca de experiências, e para mim está sendo um prazer, uma alegria imensa de revê-los todos, porque a gente não pode mais, ainda mais eu que gosto de abraçar, de tocar as pessoas, né? Estou sofrendo muito, gente, isso precisa acabar. Vamos lá, Cava, voltando ao assunto, como é que você que tem a mãe, por exemplo, um dos pontos é como é que é a convivência, mãe, filho em casa, filho pequeno, então você tem a mãe, a Luciana tem um filho pequeno, a Cida tem uma neta, o Iotti está com os filhos grandes, o teu problema são os peixes, né, Iotti, mas deixa para o Cava aí dar a primeira ideia aí de como é que é a convivência. Mamãe ficou aqui comigo durante 3 meses em isolamento. Aí agora ela já voltou para a casa dela, que ela estava morrendo de saudade, ela tem muitas plantas, então ela só ficava falando das plantas. Então agora ela voltou para a casa dela em Curitiba. Está muito bem, está isolada, está sozinha, mas foi uma escolha dela. E eu estou aqui com meu irmão gêmeo, às vezes a gente tem umas brigas, é óbvio, né? A gente já está confinado aqui há quase 4 meses, né? Então, como falou a própria Luciana, é um momento de reflexão, né? A gente tem que aplacar a ansiedade, a gente precisa trabalhar essa ansiedade, e principalmente essa ansiedade de voltar a uma normalidade, né? A voltar a uma produtividade. É isso que me incomoda bastante, quando eu vejo essa ansiedade ainda dessa produtividade o tempo todo. Isso, para mim, eu procuro relaxar. Por exemplo, eu não criei nada nesses 4 meses. Eu corrigi um pouco da peça, finalizei um novo livro, mas já estava pronto, né? Não é um momento fácil para mim, sabe? A ansiedade, ela inibia muito a minha criatividade. Tá? Agora, eu estou melhor, mas o primeiro mês foi muito difícil. O primeiro mês foi muito difícil, mas eu acho isso, é um momento, principalmente de engajamento. A gente precisa tomar uma posição muito mais emocionante do que aquela ideológica. Agora, na minha opinião, são 2 lados muito claros. Quem é a favor da vida e quem é a favor da morte. Para mim, isso é claríssimo. E não passa por ideologia, não. Então, acho que a gente precisa se engajar, tem que sair de cima do muro e agarrar e lutar com todas as armas que a gente pode a favor da vida. Isso, para mim, é uma coisa muito clara. E a gente sabe de que lado está a morte e de que lado está a vida. Muito bem, Cava. Aliás, não entrando na esfera política, mas o debate tem sido sempre esse, né? Até que ponto isolamento ou flexibilização? A gente está vendo agora, por exemplo, Curitiba e Porto Alegre, que antecipou, vamos dizer, a flexibilização, e os casos estão acontecendo, voltando a ter o contágio em altos níveis, fala-se em 85% de ocupação, 90% das UTIs. Então, quem está certo? Não cabe a nós aqui também dizer o político A, B ou C errou, fez a coisa certa. Eu acredito que todos estão buscando acertar, mas uns não conhecem nada do assunto, outros estão simplesmente, como foi dito antes, estamos como diria o Iotti antes, estamos num voo cego, né? Não sabemos para onde a gente vai. A nossa obrigação é como você diz, criticar, sim, buscar a preservação da vida. Acho que isso não há... porque a pessoa é ou mais velha. Eu chego a ouvir isso, a gente vai perder um número X maior de pessoas idosas. Não é isso, gente, não é não. Tem muito jovem, infelizmente, jovem também morrendo, criança, pessoa de meia idade. Então, esse discurso, não entrando na questão de se abre ou fecha tudo, a preservação da vida é fundamental. Passo a bola agora de novo aqui para a Cida, para teus comentários. Você que é da área política, já que falamos disso, como é que você hoje você não tem mais obrigações de administradora pública, né? Mas como é que você vê isso? Porque é difícil, fazer política não é tão simples assim, né, Cida?
Não é, aliás, não é nada simples, né, Molossi? Você já participou do processo eleitoral, você sabe. Eu tive a oportunidade de servir o meu estado, o país, como deputada estadual, federal, vice-governadora e primeira mulher a assumir o governo, embora que por 9 meses, mas primeira mulher na história do Paraná. Hoje eu estou embaixadora mundial da família, da Organização Mundial da Família, e durante esse período nós tivemos algumas ações, né, com macacão para equipes de saúde, levamos aqui na cidade de Campo Largo, para o município e também para o Hospital do Rossio, que o Hospital do Rossio é uma referência nessa área de Covid, que tem o maior número de leitos de UTI. Levamos, portanto, a soma de 4.000 máscaras, e é muito pouco, mas para aquele momento, né, era importante para os profissionais de saúde ter também a segurança no atendimento, aquele macacão inteiro, né, que cobre inclusive a cabeça, com zíper, também uma quantidade significativa para a proteção de enfermeiros, médicos e pessoas que estão à frente, né, colocando a sua vida em detrimento do outro. É um momento difícil, não cabe aqui questionar o posicionamento desse ou daquele, porque ninguém conhece esse vírus, né? Eu tenho irmão, cientista, pesquisador, doutor, mestre, aliás, um deles ficou 5 anos em Seattle, na Universidade de Seattle, fez o doutorado aí, é especialista mais na área de água e também na reprodução do salmão. A tese dele de doutorado foi essa. Mas é mais fácil pescar o salmão, viu, Iota? É mais fácil pescar o salmão. Tá? Eu acho que é um momento, né, que não cabe aqui a nós questionar, ou todos nós, somos a favor da vida. Né? Eu acho que esse é o princípio. Então, se pudermos preservar e cuidar, como disse o próprio Molossi, atletas estão morrendo, jovens, crianças foram a óbito, pessoas saudáveis, com nenhuma doença crônica. Eu, por exemplo, que tenho uma doença autoimune, tenho a bronquite asmática, não tive complicação alguma. Né? Então, cada pessoa desenvolve de uma maneira. Lembrando também que esse vírus, ele ataca, né, o sangue, vai diretamente no sangue, né, causando problemas de circulação, muitas vezes, né? Então, é muito novo, é um assunto novo, e que todo mundo está colocando e dando o seu melhor. Obviamente, erra-se muito, né? Mas na tentativa de acertar. Então, eu não gostaria aqui de fazer nenhuma crítica a nenhum governante nesse momento, porque eu passei pelo governo, e, aliás, no dia que eu assumi o governo, uma semana depois, estourou a greve dos caminhoneiros. E o que eu fiz naquele momento? Chamei um gabinete de crise, juntei todo mundo, a Associação Comercial da Agricultura, Federação da Agricultura, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar Civil, Defesa Civil, fui visitar um acampamento, trouxe 2 representantes dos caminhoneiros para dentro do gabinete de crise, criamos o selo, né, e o Paraná foi o primeiro estado a sair da crise sem nenhum dano, né, sem nenhum problema, como vimos em outros estados. Então, eu acho que é um momento de união, de reflexão, de lidar, né, com o cotidiano mesmo, reaprender muitos hábitos deixados para trás, e como disse, Luciana, a vida simples mesmo, né? Mas, na realidade, nós não temos aqui a autonomia de criticar ou de dizer aquele país, ou aquele estado, ou esse município está acertando, está errando. Acho que todos querem acertar, na ânsia de acertar, erra-se também. Só não erra quem não faz, né? Quem não toma a iniciativa.
Na política é assim, dependendo de posição que você toma, sempre tem a consequência. Daí aquele que... E pior ainda, tem a torcida para que dê errado também, né? Para que dê errado. Isso é muito triste, porque é a vida humana, né? Você está lidando com vida, com gente. Então, aquelas pessoas que ficam torcendo para que as UTIs fiquem lotadas, para que haja um colapso no sistema de saúde, que triste. Que gente... sem coração, sem alma, né? Eu acho isso muito triste. E eu acho que pós-pandemia tem valores, né, éticos, morais. Eu acho que pós-pandemia nós vamos ter muitos ensinamentos, né? Eu hoje estou, além de membro do COMITES, junto com o presidente Molossi, que já estou há quase 20 anos, né, Molossi, como conselheira, bastante tempo nós, né? Também presidente da Sociedade Garibaldi, né, aqui do nosso Palácio Histórico em Curitiba, né, Cava? Você que... E fui assistir o filme do Fellini, lá com o prefeito Greca, inclusive. O Iotti esteve numa reunião nossa lá no Palácio Garibaldi, o senhor conhece. É maravilhoso, né? E a gente tem tomado lá também todos os cuidados, né? Mesmo tomando todos os cuidados, né? Acaba saindo um pouco do controle. Mas Cida, eu quero... Desculpe só, falando em cuidados e como que os países estão... Os Estados Unidos, Jota, você está há algum tempo aí já indo ou ficando... Como é que está a situação aí, politicamente, em termos de cuidados públicos, vamos dizer assim? É regional? Porque a Califórnia, essa região de Washington ali, parece que não está tendo a mesma contaminação que o outro lado, que é de Nova York, Nova Jersey, né? Como é que está aí? Tem que ligar o microfone, por gentileza. Bom, bom. Ok, perfeito. Aqui em Seattle foi onde surgiram os primeiros casos nos Estados Unidos. E o governador aqui, o Jay Inslee, ele tomou medidas bem duras, radicais, e conseguiu, como eles chamam, achatar a curva. Em outros locais não teve esse primeiro momento, né? E Nova York foi realmente o epicentro, a coisa que mais se espalhou, né? E nesse momento, agora, Nova York é o lugar onde menos casos tem, e realmente está... Mas já passou pela tempestade, né? E está acontecendo agora o que eles chamam de a continuação da primeira onda ou uma second wave. Está recrudescendo, né? Em alguns estados, a Califórnia e Texas, Arizona e tal, e coisa e tal. Alguns estados parece que pedem para isso, né? Porque alguns governadores são, tipo assim... avestruz, bota a cabeça embaixo da terra e diz, não, isso não existe, são os negacionistas e tal. E aí a gente já sabe o resultado, né? Então, agora, o medo agora é a second wave, a segunda onda, né? Mas a maioria aqui em Seattle, aqui no Washington State, o pessoal tem se comportado bem, ninguém se aproxima, né? Não existe multidão e quando tem algum tipo de aglomeração, como foi nos casos dos protestos aqui, que foi uma comoção, né? As pessoas todas estavam vestindo máscaras. Todos estavam. Não precisa repetir, todo mundo que acompanha sabe do infelizmente, da tragédia que foi a morte lá do Floyd, né? Aqui são várias, né, que se sucedem, assim, não é uma, nem duas, nem três. Eu registro aqui, só para não perder a oportunidade, a manifestação de Eugênio Mussac, né, que é meu querido amigo também. Estamos em tempo de guerra, sim, contra um vírus, um inimigo da humanidade, algo inédito na vida de todos nós. Olha ali. Está aí para todo mundo ver. Gente que conhece do assunto. Obrigado, Eugênio. Valeu aí pela canja aí na nossa direta, se diz em italiano.
Iotti, fala da tua atividade. Graspagel. Eu estava fazendo umas tiras. Lá em Nova Bassano tem bastante Graspagel. Eu estava imaginando algumas saídas assim para a Euradita e o Nono estavam pesquisando a Graspagel, que era já limpava por fora e por dentro, como se diz. Eu acho que a gente tem que continuar trabalhando, né? Porque essa pandemia, eu fico imaginando se eu fosse a editora da revista Vida Simples, né? Agora não está tão simples assim, mas se a gente voltasse, né? Porque a morte andava pelas esquinas aí na porta, né? Tu abria uma porta assim, viu uma pessoa, né? A coisa assustadora, né? E eu acho que a gente tem que continuar trabalhando. Eu continuo trabalhando nos meus desenhos e tentando fazer coisa, seguir. Eu tive e aí tendo fazer um link aqui com nossos italianos aqui, né? Eu tive no consulado em Porto Alegre e depois tive no consulado que é em Los Angeles, consulado italiano, va bene. Eu fiquei imaginando assim, eu digo, puxa vida, eu podia propor para essa gente. Eu até falei com o Desidério Peron, que fez uma matériazinha comigo e vai sair na próxima Insieme. Eu já estou furando o Desidério, mas eu estava com uma ideia. Tá dando spoiler aí, que bom. Que bom. Mas eu estava com uma ideia, e isso agora eu vou falar numa live, assim já não fica mais segredo. Mas eu não falei nem para o cônsul em Porto Alegre e nem para ninguém no consulado em Los Angeles. Mas eu tinha uma ideia de lá pedir o que eles acham de eu propor fazer uma exposição do Radicchi, porque o Radicchi, apesar de eu fazer há tanto tempo, ele não é conhecido fora aí do eixo da Colonândia ali da Colonada. Justo. A Colonada, a Luciana, por exemplo, ela não conhecia o Radicchi, né? Então, fazer uma exposição no consulado, ou em Los Angeles, ou em Porto Alegre, ou que seja uma exposição. Claro, eu vou escrever em italiano, vou pedir auxílio aos universitários, porque eu só sei falar um sotacon aqui próprio, né? E fazer um italiano com algumas expressões do Vêneto, é claro, mas um italiano que seja inteligível. Então, essa é uma ideia, por exemplo, que eu tive de fazer uma exposição de quadros que fique itinerante quando essa encrenca acabar, né? Porque agora nem pensar em fazer exposição e vernissagem e coisa e tal. Iotti, eu tive o privilégio de, numa consulta vêneta, ir até Rovigo, uma cidadezinha chamada Porto Tolle, ou Porto Viro. Porto Viro, eu fiz uma exposição lá. Fui recebido lá pelo pessoal da comunidade italiana lá e me levaram para conhecer a casa não me lembro se era cultural, tipo alguma coisa ligada à cultura. E o que tinha na parede? As obras do Iotti. Olha só que coisa boa. Dario Bresciani me levou lá, um amigo que você também deve conhecer, me levou lá para conhecer. Fizemos uma visita oficial. Porto Viro, você veja, o Radicchi é um personagem. Nós acabamos com estoque de Prosecco num restaurante em Porto Viro. Depois da nossa visita, o nível de bebida alcoólica de Porto Viro ela baixou assim, uns 2-3 metros. Impressionante. O nível desceu bastante. Muito bem. E, Cava, fora que você disse antes a respeito do teu monólogo, aí, o que mais você pode nos propor pelo período? Vamos esquecer a pandemia, vamos imaginar que há vida após pandemia. E cosa la società, la comunità italiana può aspettare di Antonio Cava? Cosa ci propone? Olha, vou aproveitar para passar um nome para o Iotti. Fabrizio Andriani é o diretor da Bienal de Quadrinhos de Curitiba. E durante a Bienal de Quadrinhos, ele sempre apresenta exposições. É um projeto apoiado pela Prefeitura de Curitiba, já várias edições, né? Já entrou no calendário da cidade, e eu vou te passar o contato do Fabrício. Por favor. Só parênteses. Muito bem lembrado, aliás,
Antônio, me faça só, me dá. Agora, vou em respeito por falar em quadrinhos. Hoje perdemos um grande amigo, Rodrigo Bellato. Não sei se você conheceu. Não. Também é amigo do Fabrício Andriani. Ele foi professor de HQ dos meus filhos. Eles tiveram lá uns 10 anos, tiveram aula com ele e ele faleceu hoje, mas não foi da Covid, foi por outros problemas. Então, o nosso registro, nossos sentimentos aí ao Rodrigo Bellato, que é da tua área, Iotti, lutador também. Ele tinha um personagem chamando o Punk, o nome do personagem. Então, Rodrigo, vá com Deus, fica a nossa gratidão aí pela pessoa bacana que você sempre foi com a gente, e sempre... bom, HQ, o Iotti sabe melhor do que eu, é uma forma de arte muito... fumetti em italiano. O Fellini era fã da história em quadrinhos. Muita gente não entende. Então, muita gente... Então, exatamente, o Cava pode falar também sobre isso. Então, nosso registro aqui das comparsas de nosso amigo Bellato. A primeira atividade profissional do Fellini foi como cartunista, humorista, desenhista, né? Os primeiros 10 anos da vida dele em Roma, em Florença, foi como cartunista. Lá, nessa galeria que eu criei, eu dedico uma vitrine inteira à evolução do traço dele. Inclusive, nessa galeria tem o maior livro de sonhos, de desenhos oníricos. Ele desenhou desde os anos 60. Um desses livros, que são poucos no mundo, está nessa galeria, chamado Libro dei Sogni, né? E desse livro dos sonhos, que ele anotava quando aportava, todos os sonhos, ele tinha medo que desaparecessem aquelas imagens, aquelas histórias, ele anotava e desenhava, né, nesse livro. Então, é um livro enorme, também está nessa vitrine lá na galeria do Fellini. Então, a relação do Fellini com os cartunistas, com as vinhetistas e humoristas é muito grande também. Agora, só para voltar... Cava, lembrei, Cava, só um pouquinho, eu te interrompo. De qual filme que é a Gradisca? Queria lembrar o nome, Gradisca. A de qual Gradisca filme do Fellini? A Gradisca... Amarcord, não é? Então eu confundi, achei que fosse do outro, do Noite de Cabide, não, do Amarcord. Então, desculpa, é verdade. A Magali Noel. Isso. Magali Noel. É outra coisa. Desculpe, eu me penitenciei, eu fiz para lembrar justamente Gradisca. Quem viu o filme sabe que é uma fantástica, né? A Amarcord a história todo aquele... Molossi. Muito bem. Vai lá, Então, eu ia falar que orgulho que a gente tem que ter desse nosso laço com a Itália, né, dessa nossa origem italiana, de tanta arte, de tanta criatividade, do belo que foi espalhado pelo mundo inteiro, né, quantos criativos, quantos artistas, né, a arte italiana, que é uma das maiores, acho que é a maior produção do mundo. Então, que bom que a gente tem isso no nosso sangue, na nossa história. Aqui estamos diante de vários artistas, né? Verdade. Luciana, só para complementar que nós que temos essa dupla cidadania, esse contato, nós sofremos muito com a Itália e agora estamos sofrendo com o Brasil. Não que os outros países também não sejam importantes, mas nós que temos uma ligação afetiva, de sangue, acompanhamos tudo. E agora eu falo acompanhando o Brasil. Eu sou colono aqui da história, né? Acho que travou, Molossi. Está travando. Enfim, nós sofremos... Quantas contribuições, né, da Itália para o mundo. Exato. Luciana, os Estados Unidos precisaria de uma revista aqui como a tua, distribuída em massa. É mesmo, Iotti? Aqui é o nível vamos levar para ele.
o nível de consumo aqui é muito alto, assim, a gente vê que o americano, assim, ele não tem uma vida simples, ele trabalha para consumir. Tu passa na frente da casa do americano típico, assim, ele tem o carro, outro carro, aí ele não bota o carro na garagem, porque a garagem está atrolhada de coisas, assim, ó. Mas tudo que tu imagina tem ali. Tem carrinho, carro para andar na areia, carro para andar na neve, carro para não sei o quê. Aí tem um trailer, e eles aí vão acampar, em vez de acampar assim, embaixo das árvores, eles levam aquele trailer com televisão, com tapete, com ar-condicionado, com gerador. É uma coisa louca. Com churrasqueira a gás. Eu acho, pelo menos a gente sente aqui... Dá para se dizer que eles têm um comportamento de acumulação, Iotti? Ou é falta de vida simples mesmo? Não, absoluto. Não, eu acho que esse consumo é estimulado aí o tempo todo. Sim, não tem como. Agora, eu não sei como está aí a nova consciência, porque eu sinto aqui, não sei se também porque eu vivo vida simples o tempo todo e as pessoas com as quais eu habito, se fala muito já se falava em vida simples, nós já falávamos de um consumo consciente, né? Um consumo que você verifique se é necessário mesmo, até porque tem consequências aí para a natureza, para o meio ambiente e tudo mais. E agora, mais do que nunca, as pessoas estão questionando muito o que consome, como vive, né? Eu aqui, com a minha experiência, assim, eu tento aproveitar tudo ao máximo. Assim, a minha consciência parece que aumentou de um jeito que eu não quero perder nada. Eu sofro quando eu tenho que jogar uma banana que estragou. Então, eu fico pensando se no resto do mundo está assim. E graças a Deus a gente tem condições de enfim, ter uma vida que permita que você compre as coisas, mas não é por isso que você vai gastar à toa. Então, era até interessante saber como é que está essa nova consciência nos Estados Unidos, não? Aqui tem algumas pessoas que têm umas atitudes assim que eu acho muito legais. Uma, eu vou citar, eu não sei o sobrenome dele, Ivan Chouinard. Ele é o dono de uma empresa que chama Patagônia, Patagônia. Sim. E ele, inclusive, tem vários produtos que ele bota lá, Simple Life, né? Viva e faz essa apologia. E ele faz alguns contrapontos, assim, ele tem uma marca que ele diz, não compre nossos produtos, porque se você já tem, não precisa comprar. E ele tem agora um negócio que ele repara as roupas que estragaram. E tu pode, por exemplo, ter uma roupa dele que está velha, tu devolve para ele e ele repara ou revende sabe? Então, é uma coisa mais sustentável. E esse é um cara muito legal, porque ele está sempre em briga com o Trump. O Trump resolve acabar com os parques nacionais e ele vai lá e compra página de jornal e briga com o Trump. Então, eu acho ele bem interessante, assim, é um consumo mais consciente, é uma coisa mais... o Yves Chouinard, né? O dono da Patagônia. Ele é pescador também, né? Do meu time, né? Pescador de fly. Eu sou fã dele. Ele é um dos grandes exemplos, assim como o próprio Whole Foods, do que se chama hoje capitalismo consciente. Yes. Né? Que é um capitalismo que, obviamente, visa o lucro, mas que também visa o impacto que você vai ter em toda a tua sociedade, em todo o teu círculo, né? E isso tem sido muito debatido. Tem um grupo de empresários americanos, e agora no Brasil também, que assinaram um termo se responsabilizando pelo seu impacto no mundo. Exatamente. Não só da natureza, mas também da sociedade. Porque as empresas têm um papel extremamente importante, não só porque geram empregos, porque pagam impostos, enfim, mas também aquilo que eu falei ali no começo, né? Além do muro, o que ela faz além do muro que contribui para essa melhoria? Então, estamos, assim, num momento extremamente propício para tudo isso. Desculpa, Molassi, ok? Luciana, eu vou te interromper, porque quando você falou do capitalismo consciente, do capitalismo que estamos vivendo, ecológico, hoje, por acaso, saiu uma matéria do Globo Rural de um grande amigo meu, que é o Cobe Carvalho, que é uma pessoa que faz parte também do grupo ele é diretor de uma associação no ente brasileiro que se chama Organis.
que congrega todas as empresas, as pessoas que estão preocupadas com a manutenção e o desenvolvimento dos produtos orgânicos. E com toda, não vou ficar aqui explicando, vocês já entendem qual que é. E ele escreveu assim, ó, desta maneira, nós, os orgânicos capitalistas, vamos socializar cada vez mais a nossa visão de um mundo mais saudável, sustentável e com muito futuro pela frente. Essa é a frase final de um artigo que ele escreveu para o Globo Rural, para a revista Globo Rural. E ele também é cliente aqui do nosso escritório, né, com muita honra. E a Leila também acabou de escrever aqui que eu vejo nos nossos filhos. Você, por exemplo, tem um filho pequeno, já o Iotti já tem os filhos, né, de uma outra geração, um pouco mais velhos. A Cida já tem netos. Eu percebo dos meus filhos uma posição de lixo, menos lixo possível, uso de roupas com menos produção, muita coisa comprada, eles trocam em brechó. Olha, está escrito aí, olha, um movimento bacana na geração dos nossos filhos que dê respeito pela natureza. Então, eu acho que também neste momento, e aqui em Curitiba, como a gente é pai e participa muito dos shows, dos eventos que eles promovem, a gente acaba também se contaminando no sentido positivo por isso. Então, a gente começa a pensar que talvez a gente está consumindo demais, a gente não está entrando naquele estilo que o Iotti dizia, do americano, que ele precisa acumular, precisa não ter uma caminhonete, tem que ter 3 ou 4, tem que ter o carrinho para andar na areia, para andar na neve. Tá? Precisamos de tudo isso? Será que a pandemia não vai nos ensinar a viver com menos, onde o menos é mais, que é a famosa frase que todo mundo conhece? Então, fica aí só um registro de que tem gente preocupada, sim, com a preservação do meio ambiente, com a natureza, e que mundo que nós vamos viver aqui para frente, que os nossos filhos, porque o tempo passa, daqui a pouco nós eu digo sempre que eu já passei da metade da floresta, agora já está indo para o final da travessia, está indo para o outro lado, daqui a pouco são os nossos filhos, os nossos netos, né? Eu queria saber um pouco da Cida e do Cava aí, que estão quietinhos aí, como é que é? O que vocês acham sobre o futuro? O que nos espera depois dessa experiência? Sairemos melhores? Está com 1h17, nós temos mais 13 minutos aí para fazer as nossas conclusões aí. Voltar. Eu aqui nas praias aqui do bairro de Coqueiros, eu já praticava um esporte diário. Era 1 hora diária, eu vou com meu saco de lixo, minhas luvas, minha máscara, vou recolhendo, são 5 praias, eu recolho esse lixo. Eu sou uma única pessoa. As 5 praias aqui, quando eu fazia isso diariamente, elas estavam perfeitas, limpas. E os garis, todo mundo sempre me cumprimentava. Eu era focado principalmente no plástico. Eu acho que são essas pequenas ações. Eu não faço academia, sabe? Não gosto de bicicleta, não gosto de esteira. É o meu exercício diário, é um benefício para a minha saúde e é um benefício também para a comunidade, para o grupo aqui onde eu vivo. Tá? Já que é para me despedir, eu vou fazer uma homenagem para a Luciana e para a Cida Borghetti. Eu acho que a gente precisa de mais mulheres líderes. Agora, essa pandemia provou que as líderes mulheres foram as que melhor enfrentaram a pandemia. Então, eu vou finalizar com uma frase do Fellini. Ele falava: o homem só será livre quando for livre a última mulher. Se você busca a resposta para o mistério da vida, você vai encontrar no abraço de uma mulher. Essas são as minhas considerações finais. Que lindo. Obrigado, Cava. Então, eu também... Pela ordem, então, Cida, você agora. Pela ordem, presidente. Já estamos nos encaminhando para o final. Eu acho que quero parabenizar a iniciativa do nosso presidente e cumprimentar o Iotti, o Cava e a Luciana pelos depoimentos, pelas opiniões, nesse momento tão diferente que vivemos e que ninguém aqui imaginava que em 2020 estaríamos presenciando tudo isso e que chegou do dia para a noite
invadiu todos os lares, né? O mundo não sabe como lidar, não somos só nós, mas o Cava disse das líderes mulheres, e me veio rapidamente a Angela Merkel, né, que tomou atitudes rápidas, né, e quando eu coloquei aqui a greve dos caminhoneiros, quando se falou em greve, eu já chamei uma reunião, um gabinete de crise. Eu acho que tem que agir rapidamente, nós estamos lidando com vidas humanas e precisa realmente agir rapidamente. Mas o pós-pandemia, como eu já disse aqui no início, eu tenho absoluta certeza que a população, a humanidade vai estar melhor. Ações como a Luciana colocou, como o Cava colocou aqui, que ele não faz esporte, mas caminha diariamente, e por onde caminhava, pelas praias maravilhosas de Florianópolis, ia limpando, né, da sua maneira, contribuindo para o meio ambiente, contribuindo para a limpeza das suas praias e das suas cidades. Eu acho que cada um aqui deve fazer a sua parte, né? Cada um aqui faz a sua parte, como eu disse, né, estou voluntariamente, né, na Organização Mundial da Família, e nós estamos fazendo a nossa parte na área da saúde e na organização familiar, especificamente os hospitais infantis, que agora, daqui a poucos meses, deve ser inaugurado lá em Maringá, que vai atender toda aquela região, com foco na oncologia infantil. Estive recentemente no Paraguai. Aliás, o Paraguai é um país que tem dado também bons exemplos nesse momento de pandemia. Estive em Assunção para o pacto e o acordo de cooperação com a organização e a Unitar para a construção de um hospital infantil também naquele país, na cidade de Assunção. E lembrando aqui que a nossa ligação com a Itália, ela é muito forte, né? E temos lá ainda amigos, mas familiares, temos resgates históricos, acordos de cooperação com a Emília-Romagna, inclusive firmamos esse acordo de cooperação há menos de 2 anos atrás, antes ainda de eu sair do governo, 3 anos, a gente já nem lembra mais quanto tempo, mas nós vamos sair, sim, fortalecidos e revendo valores. E volto a dizer aqui, Luciana, a vida é simples, revendo valores. Quando você falou que uma banana você fica com pena, muitas vezes, então nós vamos consumir menos, comprar menos, aliás, consumir menos alimentos, inclusive faz bem à saúde, né, porque comer em excesso não faz bem à saúde, aumenta o peso, o colesterol e tudo mais. Fazer o exercício da maneira que nós entendemos e possamos. Eu hoje comecei num programa novo. Há anos, eu fui atleta até os 25 anos, velejava aí no iate de Florianópolis, Cava, muitas vezes estava aí, há muitos anos atrás, mas a política me roubou um pouco, né, o convívio familiar com amigos e a prática do esporte. Eu estou retornando, né, fazendo um treinamento diariamente, com a minha filha na casa dela e na minha casa também, com equipamento diferenciado, né, que você pega uma cadeira, você vai com equipamentos simples, né, a cadeira, é um peso que você acha na cozinha, na despensa, e assim, até um esfregão, né, aquele rodo, né, não tem um nome, é esfregão mesmo, eu consegui recuperar e fazer como um peso, né? Então, são coisas simples que a gente nem lembrava que podia se fazer. Olha, muito obrigado, que Deus abençoe todas as famílias, obrigado aos nossos companheiros da noite que abrilhantaram esse debate, obrigado a você, Malossi, um beijo, um bacio a tutti. Muito bem, antes de termos mais 2 intervenções aqui, eu só gostaria até registrar algumas, o nosso amigo Robert Max Storay Lucic, assim que pronuncia, Lucic, lá de Brasília, meu caro amigo também do Comites, né, nosso colega, lá sempre participa, sempre nos prestigia. A Sandra Alberti, lá de Chapecó, com quem a gente toma vinho, eu vi, até me lembrou a Luciana, né, com o bicchiere de vinho, coisa boa, né, tomar um vinho nesse período de frio. Olha lá, a pandemia vai nos ensinar a viver com menos
vinho na adega, tá? São essas coisas boas da vida, né? O vinho, inclusive, sintetiza tudo isso. São 3, 4 mil anos de história e continua sendo uma bebida que fraterniza, deixa um pouco mais alegre, sim, né? E só temos que ter cuidado, porque a gente ouve também aí relatos de excessos, né? Nas famílias aí por conta do isolamento, excesso de bebida alcoólica, até de comida. Então, exercícios, por favor, façam exercícios. Eu tenho comigo, por problemas de saúde, tive que fazer mais forte, virei maratonista por conta de problemas, e estou muito bem. Olha, indico a todo mundo, cada um da sua forma, sem pressão, né? Iotti, por exemplo, lembra da gente correr? Eu fiquei com inveja lá em Buenos Aires quando você me ganhou. Eu disse, não, eu vou superar esse cara. Eu fiz 3 maratonas já, viu, seu Iotti? Na época ele dizia, eu vou fazer uma maratona. Eu falei, não, impossível, eu não vou conseguir fazer isso. Mas a gente faz, se a gente bota uma ideia na cabeça e se prepara, tudo é possível. Eu posso dizer que você fez 5 já? Muito 50, bem. 50. Então, 50, olha aí, ó, puxa. Então, sou velho, né? Iotti, por favor, as suas considerações finais, depois a Luciana e depois nós vamos. Temos 5 minutos ainda, não vamos extrapolar muito tempo. Dá aí na bota finale. Justo, Laura. Estavam falando sobre consumo menos, eu disse, ó. Sim, desculpa, mostra aí, eu quero fazer uma foto, Peraí, quero fazer, mostra lá de novo que eu quero fazer uma foto, mostra lá de novo. Essa é o que eu estava fazendo ali enquanto nós brincava, lá na Vevá. Bom, muito bem, muito bem. O que eu quero dizer rapidamente, para quem não me conhecia e quer me conhecer um pouco melhor e depois nunca mais falar comigo, pode acessar o meu canal no YouTube, por favor, acessem, se inscrevam lá, vocês vão conhecer lá o Raditz, que é o personagem, aqui tá, ele com o ônibus do Chris McCandless, ali o Guilhermino, para quem não sabe a história. Sim, que é outro livro, do Into the Wild. E tem uma outra o famoso ônibus que está no Alasca, que querem recolher. Acabaram de tirar. Tiraram porque estava indo muita gente lá e estava morrendo gente. Tem a história da Jaquirana Air, que é uma empresa aérea fake que eu inventei. E tem também o On the Rod, que é o programa de pesca aqui nos Estados Unidos, que é eu e a minha mulher, a Ana, ela é a camera woman, e eu pescando, e a gente faz uma espécie de reality show. Então, Iotti TV, IOTTI, no YouTube, por favor, se inscrevam lá, foi um privilégio, uma honra, uma hemorragia ter estado aqui, e vamos em frente. Olha, no mínimo fizemos mais amigos aqui, só isso já é importante. Luciana, agora a sua vez, por gentileza, para a gente encerrar. Bom, gente, que alegria estar aqui com vocês, obrigado aos colegas que aqui participaram, obrigada pelo poema lindo, Eli Antônio, sobre as mulheres, adorei, Cida, Iotti, Molossi, e a todo mundo que está nos assistindo. Eu sou, então, da Vida Simples, se quiserem me seguir, é só @Vida Simples para todas as mídias. Eu desejo que, na verdade, que a gente reflita muito sobre esse momento, que a gente espero que todo mundo saia melhor, que todo mundo consiga se reinventar dentro de si mesmo, em primeiro lugar, e que pare para pensar que o que de fato importa para a sua vida, que são as coisas mais simples da vida, é isso que você vai levar para você, é esse o grande sentido da vida, não é acumular coisas, é mais o que eu sou, como eu convivo e o que eu deixo de bom para esse mundo. Então, espero que todo mundo saia melhor e deixe algo melhor para esse mundo. Obrigada. Perfeito. Muito bem. Então, gente, mais uma vez, un'altra volta, adesso cercherò di parlare italiano, perché so che c'è gente che ci accompagna dall'Italia, che dobbiamo dare anche l'attenzione ai nostri amici. Eu, até no dia de hoje, iria participar, o Piccoli, que está com uma rádio lá no Vêneto, lá em Conegliano, na capitale del Prosecco. Olha só, tu conhece o Piccoli, né, Iotti? Com certeza, lá de Bento. Conheço. Ele está com um problema sério de saúde, lá está tratando, mas logo ele estará conosco aqui, não faltará oportunidade, porque eu procuro sempre
Aliás, uma regra, nas lives daqui para frente, já sempre foi assim, tem um representante do Comites, que hoje é a Cida, tem alguém que fala normalmente da Itália. Hoje nós trocamos por um dos Estados Unidos, está valendo, né? Um gringo lá de Seattle, esse pode. Nossa. Escuta, se tu encontrar o Ed Vedder, ele manda um abraço, eu sou muito fã do Pearl Jam, do Ed Vedder, que eu sei que ele é de Seattle, tá? Se tu encontrar com ele, muito... Chega o Molossi lá de Curitiba, mandou um abraço, lá de Nova Bassano. E mais uma vez, de novo, gente... Olha só, então... Gente, mais uma vez, agradeço a todos que nos acompanharam, espero que nós saiamos, né, desse período melhores, como disse muito bem a Luciana, mais simples, com as mulheres prestigiadas, né, que tornem como deram bons exemplos. Né? Vamos só falar da Nova Zelândia, todo mundo vai lembrar por que as mulheres fizeram a coisa certa, fizeram o dever de casa. Cida, mais uma vez, você também obrigado pela parceria, sempre nos apoiando. Ó, gente, não é fácil trazer um governador aqui para uma live nesse horário, né? Porque tem cheio de compromissos, né? O cara é simplesmente uma sumidade, Iotti, lá, pelo menos no sul do Brasil, né, Iotti? Vamos alargar essa fronteira, vamos fazer essa cultura bonita do imigrante, né? Do Radit, da Genoveva, do Guilhermino, do Nono, que alcance outras, além das nossas fronteiras. Fica aqui o nosso agradecimento, tá, a tutti que te hanno acompanhado, e espero que a gente continue com gente nova, um time tão bom quanto. Eu não escolho eu procuro colocar por afinidade dos assuntos que a gente está tratando. E hoje estou muito contente, estou feliz, porque com os problemas técnicos, de novo, eu peço desculpas, porque isso é normal, mas eu vejo CNN, eu vejo o Globo News, que sempre tem problemas, às vezes a pessoa sai e não é normal, volta, tá tudo certo. A gente aprende também com isso, humanizando, não precisamos ser perfeitos, né, com Luciano? Certeza. Nós temos que ser como nós somos. Muito obrigado, e é isso mesmo. Mais uma vez, grazie, buonanotte, tchau, cari. Tchau. Arrivederci. Grazie. Tchau, tchau.